Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ensinar a acelerar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. O nosso tema de hoje é 3 motivos que o sentimento de competência acelera a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Então, o sentimento de competência, ele ajuda a criança na alfabetização a partir de 3 motivos que eu vou estar falando hoje aqui para vocês, tá bom? Lógico, né, gente? Vamos pensar assim, para nós mesmos, né? Mesmas. Aprender a ler é um desafio, não é mesmo? Porque a gente tem que aprender, é algo que a gente tem que decodificar, decifrar um código. Decodificar esse código, quer dizer, eu tenho que entender o código e depois usar esse código para ler, para escrever. Então, veja bem, já é uma dificuldade, né? Agora, a nossa criança com deficiência intelectual, ela precisa se sentir capaz que ela pode fazer isso. Então, aí a gente já começa a pensar por onde que eu vou caminhar, né? O que que eu vou precisar fazer para que a criança com deficiência intelectual se sinta competente para compreender um código da leitura e da escrita. Agora, veja bem, as mediadoras cognitivas, elas utilizam o critério de mediação do sentimento de competência. E por que elas utilizam isso? Porque esse critério de mediação, ele traz para nós, né, 3 motivos. Primeiro, porque ele trabalha a autoestima dessa criança, que nós vamos discutir bastante aqui hoje, né, como é que está a autoestima da nossa criança com deficiência intelectual. Então, o critério de mediação do sentimento de competência, ele trabalha isso, essa autoestima. Esse critério faz a criança se sentir capaz e também desenvolve na criança uma vontade de realizar as tarefas escolares. Esses são os 3 motivos que o sentimento de competência, né, precisa ser trabalhado para você conseguir acelerar a alfabetização de uma criança com deficiência intelectual. Imagina, a criança com autoestima elevada, né, com o sentimento de que ela é capaz e com vontade de fazer as tarefas. Isso não vai ajudar na alfabetização? Vai! Com certeza! O cenário que nós temos é o contrário, né? Geralmente é o contrário. Uma criança que se sente incapaz, que a autoestima lá embaixo, que não tem vontade de fazer a tarefa porque vai errar. Então, o contrário também atrapalha. Agora, se a criança se encontra assim, né, mergulhada nesse cenário mais negativo, né, o que a gente tem que fazer? Trabalhar o critério de mediação de sentimento de competência. E esse critério é trabalhado com várias tarefas, seja um jogo, uma brincadeira, uma tarefa escolar. Então, o que a gente tem, né, nesse critério de mediação? É realmente essa postura de desenvolver essa motivação mais positiva nas nossas crianças com deficiência. Você pode estar pensando, né, assim, mas a criança com deficiência intelectual não aprende, ela não consegue se alfabetizar. Ou você pode pensar também, a escola não está preparada para ensinar as crianças com deficiência intelectual. Ou mesmo algo muito pessoal, seu. Eu não sei o que fazer com uma criança com deficiência intelectual quando ela está na sala de aula. Olha, mas para essas 3 coisas que eu acabei de dizer aqui, tem uma solução. Veja bem, quando você tem essa ideia de que a criança com deficiência intelectual não aprende, eu quero dizer para você que ela aprende e se alfabetiza.
E quem está dizendo não sou eu. Eu não digo sozinha, a neurociência prova isso, certo? Então, é possível alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. Acho que isso é a primeira coisa que tem que entrar dentro da sua cabeça. Até porque a ideia que eu tenho sobre a criança influencia na minha interação com ela. Então, ali, a gente já não vai ter uma boa sintonia, porque eu não acredito que ela é capaz. Então, a primeira transformação é essa, né? Você perceber que essa criança aprende e se alfabetiza. A outra ideia é que a escola não está preparada. Ah, gente, vamos ver, né? Olha, a escola não está preparada para ensinar ninguém que está fora do padrão. Ninguém. Então a escola precisa se renovar, né? Essa renovação, veja só que engraçado, a escola tem que se renovar, mas essa renovação não pode ser de um PPP, de uma lei, de uma determinação, sabe? Que essa renovação ela tem que ser individual. Você não pode esperar que a escola mude ou te obrigue a mudar. A mudança tem que ser sua. Certo? Então, cada um de nós, eu tenho certeza disso, porque as pessoas que me seguem, que acompanham as minhas lives, não é porque gostam de mim. Então, gente, tudo quanto é lugar, até fora do país eu tenho seguidora, e elas não me conhecem. Só das lives. Então é porque aquilo que eu falo tem sentido. Então, se tem sentido, a gente entra numa sintonia. Ou seja, o meu compromisso é o mesmo que o seu. Não é mesmo? Então, assim, ó, eu não posso esperar que a escola mude para eu mudar. Né? Eu não posso ter essa espera. Então, o que acontece? Se você está aqui, é porque você quer mudar. Você está em busca de uma possibilidade de oferecer alguma coisa diferente para essa criança. E isso faz toda a diferença, certo? Agora, eu quero que você imagine uma criança com deficiência intelectual que se sente incompetente, numa posição assim de derrota, pessimismo. Qual é o resultado que a gente tem dessa criança? Se ela está pessimista, derrotada, se sentindo fracassada, o que a gente tem? Essa criança, ela não tem iniciativa, ela não tem motivação para aprender e muito menos motivação para decifrar um código da leitura e da escrita. Então, a criança, quando ela se vê diante de uma atividade que vai envolver leitura, escrita, ela fica temerosa. Ela teme sentir novamente aquela decepção, aquela derrota, certo? E por isso que ela não tem iniciativa. Às vezes você diz, eu faço uma atividade assim, legal, tal, mas ela nunca quer fazer. Ela nunca quer fazer. Lógico, porque ela já internalizou que aquela tarefa ela não vai saber fazer. Então ela já nem quer fazer, porque ela não vai acertar. Entende? Então assim, ó, as nossas crianças com deficiência intelectual, elas são muito, 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 gente, negligenciadas na escola. Olha só, às vezes a professora se vê sozinha. Sozinha. E às vezes sozinha a gente não consegue dar conta, né? Porque quem é que vai me ajudar na alfabetização dessa criança com deficiência intelectual? Né? Então você se vê sozinha. E sozinha, você vai por um tempo. Depois você desanima e você desiste de ensinar essa criança. Na verdade, as professoras, elas ficam assim desanimadas porque elas não sabem como ou qual estratégia usar
para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, ou mesmo como adaptar um material, como ensinar um conteúdo escolar, já que essa criança não lê e está no 3º ano, né? Agora, quando você aprende a mediar, você começa a ensinar essa criança a pensar de uma forma diferente, a agir de uma forma diferente e construir um sentimento de competência. Porque a nossa ação de mediadora é trabalhar com as funções conativas também, aquelas que envolvem a emoção, certo? E essas funções, elas têm o objetivo de disseminar, ou seja, potencializar o estímulo ou sabotar, cortar o estímulo, não deixar ele prosseguir. Então, se eu sou uma mediadora e vou levando essa criança, vou incentivando ela, né? Vou elogiando, vou dando feedbacks de cada etapa que ela vai vencendo, ela vai construir uma autoimagem de si, né? Uma autoimagem diferente, certo? Diferente. Como é que eu posso trabalhar a autoestima da criança com deficiência intelectual? A nossa base de mediadora é usar o sentimento de competência. Vejam bem, esse critério de mediação de sentimento de competência, basicamente, ele é o próximo critério que nós devemos trabalhar depois dos 3 critérios universais. Então, eu trabalho os 3 critérios universais e logo em seguida eu posso trabalhar o critério de competência. Por que isso? Porque todas as nossas crianças com deficiência intelectual, elas são inseguras, elas às vezes não têm coragem de perguntar, não têm coragem de se expor, porque elas já fracassaram várias vezes, né? Então, assim, ó, o sentimento de competência trabalha exatamente a autoestima, né? A autoestima de que eu tenho que considerar que eu sou capaz de aprender. Uma coisa que em algumas lives eu falo, e isso para mim é muito importante, sabe? Veja bem, eu quero que você agora, nesse exato momento, imagine aquele seu aluno lá que está na sua sala de aula, que é com síndrome de Down, ou com autismo, né? TEA, ou que não aprende, você não sabe o que ele tem. Esse menino aí, que tá lá, quietinho lá. Sabe o que ele tá precisando? Nesse exato, amanhã, certo? Você já tem que fazer isso. Essas crianças, elas precisam ser aceitas e se sentirem importantes na sala de aula. Se elas estão anuladas, rejeitadas, num cantinho, sem interação com você, elas estão igual a essa mocinha aqui, sem identidade. Certo? Então, o primeiro passo já é amanhã você mudar a forma como você se relaciona com essa criança, mesmo que ela tenha uma segunda professora. Tá bom? Esqueci de falar. Ela tem nome. É Tina. Então, a Tina não tem identidade, porque é aquela menina que fica isolada, sozinha, ninguém interage com ela, ela não se sente aceita, ela não se sente importante na sala de aula. E aí, nós temos que mudar essa situação. Mesmo a Tina não sabendo ler, mesmo a Tina tendo um diagnóstico, né? Um diagnóstico, ela tem que se sentir capaz, ela tem que se sentir competente e ela tem o direito de ter voz e vez na sala de aula. E só o sentimento de competência que dá essa energia para ela expor, para ela falar o que ela pensa,
certo? Pense nisso, hein? Eu sei que agora você lembrou da sua criança lá. A mediação de competência, ela estimula a criança com deficiência intelectual a acreditar em si. Então, assim, ó, se a criança acredita que ela é capaz de aprender, ela aprende. E eu vou explicar, e a neurociência também vai explicar hoje, por que isso acontece. Se essa criança está motivada, com autoestima elevada, ela aprende. Se ela está segura, porque sabe que pode contar com você quando ela estiver diante de uma tarefa que ela não sabe resolver, ela vai ter vontade de realizar essa tarefa. O caminho da mediadora é mediar usando, lógico, sempre os 3 critérios universais: intencionalidade e a reciprocidade, o significado e a transcendência. Beleza? Mas nós vamos trabalhar sempre, junto com esses 3 critérios universais, os critérios, o critério de mediação do sentimento de competência. Quem se sente competente se arrisca, tem iniciativa. Olha, isso vale até pra gente. Ah, você não sabe andar de bicicleta, mas quer aprender a andar de bicicleta, mas você diz, eu acho que eu não vou conseguir, então você nem compra a bicicleta. Agora você assim, ó, você tem uma perna mais curta que a outra, usa óculos fundo de garrafa, é meio desequilibrada, certo? Mas você quer andar de bicicleta. Não, mas eu posso, eu vou conseguir, vou dar um jeito. Eu vou conseguir andar de bicicleta. Mesmo que você caia várias vezes de bicicleta, você vai dizer, não, isso aí não vai me derrubar, eu vou conseguir. Então, você tem a iniciativa, mesmo que você não tenha todas as habilidades para dirigir uma bicicleta. Entendeu? Então, o sentimento de competência, ele vale muito mais do que ser competente. Porque ser competente, você pode tomar uma decisão de sim ou não. Agora, ter o sentimento de competência, isso não para você. Você vai tomar sempre uma iniciativa, se aquele for o seu desejo, né? Agora, pergunta para sua criança com deficiência intelectual se ela não quer aprender a ler. Ela vai querer aprender a ler. Mas não da forma como está acontecendo na escola. A forma como está acontecendo na escola não é mais adequada, não é reconhecida cientificamente, não tem evidência científica de que elas aprendem desse jeito, tá? Então, o sentimento de competência é exatamente o que a criança com deficiência intelectual precisa para dar o primeiro passo em direção à alfabetização, tá bom? Esse passo não é dado sozinho, né? Eu sei que você tem o mesmo compromisso que o meu. Você deseja alfabetizar essa criança com deficiência intelectual. E muitas das nossas crianças estão desmotivadas para aprender, né? Então, assim, ó, se você tem um aluno que tem deficiência intelectual, que não consegue aprender, não consegue se alfabetizar, eu tenho um convite muito especial para te fazer. É o convite para você participar da jornada da alfabetização mediada. Lá eu vou te ensinar muitas coisas que você não deve fazer, nunca mais, e o que você deve fazer. Quem está no Instagram, basta ir na minha bio. E quem está no YouTube, o link está aí, ó, que eu acabei de colocar. Está fixado aí no bate-papo. E aí, juntas, nós vamos mudar a nossa realidade. Sabe que eu tenho um desejo, né, gente? Eu tenho um desejo, um sonho, na verdade é um sonho. Eu tenho o meu propósito, que é te ensinar a acelerar a alfabetização das crianças, mas eu tenho uma meta, sabe? Porque assim, ó, no Brasil, eu tenho certeza, se eu tivesse uma mediadora cognitiva em cada município do Brasil, que são 5.500 e quase 30, se eu tivesse uma mediadora em cada município, eu tenho certeza que cada uma delas estaria atendendo em torno de, sei lá,
Vamos pensar 4 crianças, né? Olha quantas crianças não estariam saindo dessa situação de anulação para uma situação de autonomia, de querer fazer uma faculdade, querer fazer um ensino médio, né? Porque tem várias crianças com deficiência intelectual que já estão indo para a universidade, mas elas foram muito bem alfabetizadas e mediadas para chegar até lá, entendeu? Então a mediadora, ela faz toda a diferença na vida das crianças. Agora eu quero dar para você 4 dicas para você trabalhar o sentimento de competência, tá? A primeira dica, assim, isso é para você fazer quando você estiver com a criança e a partir de qualquer atividade que você propõe a ela. Pode ser um jogo, uma brincadeira, uma tarefa escolar, não importa. Mas isso tem que fazer parte do teu vocabulário a partir de hoje. A partir de hoje. Então, amanhã você tem aula. Vá lá, interaja com essa criança e começa a utilizar essas palavrinhas aí, tá bom? Isso ajuda muito. Porque assim, a fala organiza o pensamento. Se na minha fala sai algo bom, agradável, motivacional, vai entrar como um estímulo e ele vai ser processado cognitivamente. Então, veja bem, a primeira dica é o encorajamento e o elogio verbal. Como é que eu vou fazer isso? Ótimo! Muito bom o seu trabalho. Agora, você tem que tentar fazer comigo. Pronto, se tu viu que a criança errou, olha, agora você vai tentar fazer comigo. Eu vou te ajudar. Então, você tem que dar esse feedback verbal. Não precisa ser esses, né? Você pode inventar até um melhor do que esse meu aí, né? A segunda dica é o encorajamento não verbal. O que é isso? Ora, gente, é o teu olhar atento para essa criança. Ela não pode ficar anulada, desapercebida, só porque tem uma segunda professora. Ela é tua aluna. Então, você pode, olha, aponta para ela ver que é para ela. Ó, tô gostando, hein? Então, quer dizer, você tá sinalizando para ela, não é algo verbal, lógico, você acaba falando, né? Mas você, ó, tá sinalizando que é para ela, certo? Sorria para essa criança, certo? Abrace essa criança. Isso é essencial para o convívio humano. Imagina uma professora, né? Terceira dica, essa é assim, é o dimensionamento do sucesso da criança em comparação com uma experiência anterior que ela já teve. Como é que acontece isso? É muito fácil. O que você fez agora está ótimo. Você está melhorando muito. Você não fazia isso antes. Então, esse comentário, você comparou o que ela fez hoje com o que ela fazia antes. Então, ela conseguiu ver que teve uma dimensão de sucesso, certo? Ela saiu de um patamar e foi para outro. E essa comparação não pode ser feita entre as crianças. É entre ela com ela mesma. Isso é que ajuda, certo? Outra coisa que você pode dizer assim, ó, mesmo que você não conseguiu escrever tudo correto, você foi muito melhor do que da outra vez. Olha só, a mesma coisa. Talvez a criança não escreveu todas as palavrinhas, não fez todas as tarefas, não fez todas as continhas que você propôs, mas você vai dizer para ela, olha, mas você melhorou muito, né? E isso é ótimo. A quarta dica, enfatizar a competência. Por exemplo,
Olha, eu tô vendo que você aprende muito rápido. Isso é uma competência. Olha, você tentou escrever todas as palavras e não desistiu. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Então, essa coisa de não desistir, né? De seguir em frente. Você usou todos os sons das letras corretamente. Isso mostra que você está entendendo. Gente, vou dizer, para você que passa 4 horas dentro da sala de aula e não dirige uma vez a palavra, uma palavra positiva para criança com deficiência intelectual, eu acho que essa criança não deveria estar aí na tua sala. Agora, se essa criança vai permanecer nessa sala a partir de amanhã, ou você permanecer nessa sala a partir de amanhã, você tem que mudar a forma como você interage com ela. Uma pessoa desmotivada, ignorada, rejeitada, excluída. Como eu falo disso? Por que tudo isso? Porque você não interage com ela. E isso tudo acontece sem você ter consciência, né? Porque você nem nota. Então, tudo isso atrapalha na alfabetização. Se nós estamos querendo acelerar a alfabetização da criança com deficiência intelectual, nós temos que tirar tudo aquilo que está impedindo ela de se alfabetizar. E uma das coisas é esse sentimento de incompetência que ela construiu dentro da sala de aula. Certo? Fica essa dica aí para quem anotou, né? Por que o sentimento de competência é importante? Vamos lá? Porque ele está relacionado com a necessidade da criança, porque é uma necessidade humana, e da criança não é diferente, de se sentir competente, capaz de aprender a ler. E é a nossa responsabilidade como mediadora criar um ambiente, sabe? Um ambiente propício, né? Um ambiente onde essa criança possa desenvolver a sua autoimagem positiva, autoestima, autoconfiança. Então você precisa motivar as crianças com deficiência intelectual, com esse sentimento. E agora eu quero que você anote essas pequenas frases que eu vou dizer para você. Assim, a criança tem que ter isso internalizado. Não é que eu não posso, é diferente, eu posso. Então, você ensina a criança a dizer, olha, quando você está diante de uma atividade que você não sabe, você me chama, porque você pode fazer com a minha ajuda. Então, você pode fazer. Diga aí para mim, eu posso fazer a atividade com a ajuda da professora. Então, é isso. Outra frase, eu sou capaz de fazer isso. Beleza? Agora eu vou mais fundo ainda. Lá na escola onde eu trabalho, e todas as minhas mediadoras, e quem já é seguidora há muito tempo, já deve ter escrito lá na sua sala de aula bem grande. É uma frase. Essa frase é como se fosse uma oração, um mantra, uma conexão com algo sagrado que está lá dentro do nosso cérebro, que é o nosso hipocampo, certo? Que guarda as coisas na memória, guarda as coisas lá na memória, e as nossas amígdalas, que envolve as questões emocionais. Então, essa energia conecta lá dentro do nosso cérebro, quando a gente fala essa frase que eu vou dizer agora para você. Sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível. Esse é um mantra. Todas as crianças da minha escola, todas, sem exceção, elas repetem isso. E quando elas são bebezinhos, é a própria professora que fala o mantra na sala de aula. Sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível. Aí, olha só, se a fala organiza o pensamento e o meu cérebro não sabe se isso é verdade ou mentira, tudo para ele é verdade, então eu estou mandando um estímulo sonoro dizendo, sou inteligente, sou capaz. Ok? Isso entra como uma verdade. O cérebro vai pegar esse estímulo sonoro, vai criar um significado e vai agir cognitivamente dessa forma. E aí você lança também uma pergunta.
o que mais é possível. Só que essa pergunta não é uma pergunta, o que é isso? É uma caneta? Então não tem uma resposta rápida. E aí o que essa pergunta faz dentro do cérebro? Há uma descarga enorme de neurotransmissores em busca de uma resposta. Esses neurotransmissores, eles vão então potencializar toda essa corrente neural e potencializar o cérebro para aprender. É assim que funciona. E vou dizer, isso funciona. Isso funciona. Então fica essa dica aí. A receita é, quer uma receita? A receita é, primeiro, facilitar o sentimento de competência, né? Então você vai pegar aquelas dicas que eu acabei de dar para você e vai falar aquelas frases para a criança, dar o feedback para ela. Você vai selecionar o estímulo adequado. Então, qual é o som de letra que eu vou trabalhar hoje, né? Lógico que esse som de letra ele tem que ser apresentado para a criança a partir de uma evidência científica, então o método que eu vou utilizar para trabalhar esse som, né, tem que ser adequado, aquele que realmente faz a diferença na vida das crianças com deficiência intelectual, e sequenciar essa compreensão sonora, tá bom? Então, essa é a receita. No meio disso tudo, ocorre sempre esses feedbacks, né, positivos, para essa criança acreditar que ela é capaz. E a crença de que eu sou capaz faz com que eu avance no meu processo de alfabetização, na minha aprendizagem, nas minhas descobertas. Como é que eu sei? Você pode perguntar, né? Como é que você sabe que o sentimento de competência ajuda na alfabetização? Essa ideia que eu estou tentando passar aqui para vocês, que quando a criança com deficiência intelectual apresenta uma ideia sobre si, né, sobre ela mesma, e essa ideia está carregada de negatividade, elas são inseguras, elas não acreditam que são capazes. Você deve conhecer uma criança assim. Então, o sentimento de competência ele está relacionado com a forma como a criança percebe o mundo, sabia? Como ela percebe os relacionamentos dela. Então, ela tem uma percepção a partir de 3 dimensões. A primeira dimensão é que ela constrói essa ideia de si a partir do ambiente que ela está. As ações desse ambiente. É um ambiente que oferece para ela atividades desafiadoras, interessantes, ou atividades que nem os seus colegas fazem, né? Então, se é um ambiente que oferece uma atividade que não é adaptada, que é uma atividade infantilizada, uma atividade sem sentido, com certeza ela vai construir uma ideia, uma imagem de si negativa, certo? Uma segunda dimensão. A criança pode definir uma imagem de si a partir do impacto das suas ações. Então, por exemplo, uma criança com TEA que de vez em quando, né, tem uma crise. As pessoas que estão ao redor, ou as crianças, suas amigas que estão ao redor, e que não são orientadas sobre isso, vão sentir medo. Né? Vão sentir medo. E vão construir um olhar sobre essa criança. Então, a criança, quando ela volta, né, está no estado normal, sem estar na crise, os colegas rejeitam ela. Então, ela vai construindo também uma imagem negativa de si. Ela vai escutando comentários, ela vai vendo o sentimento das outras pessoas. Assim, ó, embora essas 2 primeiras dimensões digam respeito aos feedbacks, né, de aprovação das outras pessoas, há uma terceira dimensão, que a gente chama de subjetiva, que diz respeito à imagem que eu vou construindo de mim. Então, vejam bem, e isso, gente, impede muitas crianças de avançar. Olha,
A primeira dimensão é o que eu ofereço para essa criança na sala de aula. Tarefas infantilizadas. Então eu não tenho 13 anos igual aos meus colegas. Quando eu faço alguma coisa, a professora briga ou eu atraso. Anda, fulano, entrega de uma vez, só tu que ficasse por último. Então, poxa, eu tô assim. Então, esses dois afetam a terceira dimensão, que é subjetiva. Então, ela constrói uma ideia sobre a sua competência. Isso é tão forte que impede ela de aprender qualquer outra coisa. Agora, se você realmente está disposta a fazer a diferença na vida de qualquer criança com deficiência intelectual, seja ela com TEA, TOD, TDAH, dislexia, e fazer a diferença, mais alfabetizá-las, você precisa aprender a mediar e a utilizar o critério de mediação de competência. Não deixe mais nenhuma criança isolada, anulada, como a minha Tina, ok? Sem identidade. Sem identidade. Não deixa isso acontecer. Ela quer se sentir... Não, vamos fazer diferente. Pense agora lá no teu aluno. Pense lá no teu aluno. Imagine ele. Essa criança, ela quer se sentir importante e amada. Nunca esqueça disso. Uma das coisas principais de uma mediadora é que ela adquire uma coisa que a maioria das pessoas não consegue ver. Ela tem um olhar luxuoso sobre a criança com deficiência intelectual. A gente vê as deficiências, vê as funções cognitivas deficientes nessa criança, a gente identifica todas elas e a gente corrige todas elas, porque a gente vê potencial para essa criança aprender e se alfabetizar. Isso muda muito. E aí quando eu mudo e eu construo meu olhar luxuoso sobre essa criança, ou seja, eu aposto que ela vai aprender, e ela aprende, aí essa criança não vai construir um sentimento negativo sobre ela. Pelo contrário. Pelo contrário. Certo? Isso é muito bom. Olha, isso me dá até vontade de chorar quando eu vejo que as nossas crianças estão desprezadas na escola. Mas tudo bem, isso é tema para uma outra live. Mas agora, nesse exato momento, eu me lembrei até de uma história, sabe? Ela é bem pequenininha, mas eu acho que vai fazer sentido para você. Foi agora, em 2022, né? A criança chegou na escola, ela tem um diagnóstico de autismo, e a direção da escola anterior, ela veio para o primeiro ano, tá? Não estava alfabetizada. A direção da escola anterior pediu para a família tirar ela da escola. Que aquela escola não era para o filho deles. Olha a loucura. E aí essa criança veio. Como eu gosto muito de atender, conversar, né? Porque eu tenho que conhecer um pouco mais essa criança para ver como é que a gente pode melhorar esse desempenho, essa vida dela dentro da escola. E aí eu chamei ele para conversar. E aí, sabe, frases? Eu cheguei a anotar essas frases nos meus relatórios. A criança me dizia assim, ó, eu sempre faço tudo errado. Eu não acerto nada. Eu só sei desenhar. Eu vou ficar sempre quieto. A minha mãe já sabe disso. Gente, uma criança de 6 anos, com esse discurso, isso é cruel. Isso é muito cruel. Ser criança é divertido. É mágico. Entendeu? E aí essa criança veio assim para a escola. Então, que sentimento e competência essa criança tinha? Nenhum. Aí o que eu fiz? Eu era obrigada a fazer o atendimento dessa criança, né? Para melhorar o desempenho dela. Melhorar essa mediação do sentimento de competência. E eu trabalhei com esses 3 elementos que são essenciais, né? A questão da autoestima, a crença na capacidade e essa vontade de aprender. Já está alfabetizado, tá bom?
Ele já está alfabetizado agora. Agora é julho, já está alfabetizado, já lê tudo, está bem, né? Inclusive, quando eu chamo ele agora para ele conversar comigo, eu disse, tá tendo muita dificuldade. Não, eu sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível. Então ele já se empoderou do próprio mantra, né? Quando você fala assim, o que mais é possível, é um desafio. Ele está preparado para um novo desafio. Ele não vai rejeitar uma tarefa que ele não sabe fazer, porque essa tarefa é um desafio. Então, eu sou inteligente, sou capaz. O que mais é possível? O que mais é possível ele fazer? O que mais é possível ele aprender? Então, tá. O gurizinho tá muito bem, certo? O que a neurociência diz do sentimento de competência? Olha, quero que você anote isso. Quando a criança ela está mergulhada num ambiente positivo, certo? Ela age de um jeito. E quando ela está mergulhada numa sala de aula, vamos pensar assim, né? Onde tem fracasso, onde tem desprezo, onde essa criança está anulada, ela vai agir de outro jeito. E eu vou mostrar para você como isso é importante. A cada estímulo que a criança recebe, se ele é negativo ou se ele é positivo, a criança gera neurotransmissores, certo? Que a impede de aprender e se alfabetizar. A cada estímulo, se o estímulo for positivo ou negativo, ela gera neurotransmissores. E esses neurotransmissores, certo? Pode impedir a criança de aprender. Eu vou dar até o nome desses neurotransmissores para vocês. Os neurotransmissores, eles auxiliam na memória, na atenção, no prazer. A alfabetização, ela pode ser influenciada por hormônios como ou neurotransmissores, dopamina, serotonina, adrenalina, ocitonina, certo? Que são os mais populares, né? Por exemplo, a dopamina e a adrenalina, quando elas estão num nível muito alto, imagina a criança mergulhada, onde ela tem bullying, rejeição, anulação, por mais que a segunda professora queira fazer com ela uma tarefa, quando ela recebe dessa segunda professora o estímulo, ele vai ser sabotado pelas sinapses. Ela é sabotado e não vai para o sistema nervoso, certo? E aí torna muito difícil esses sinais neurais chegar lá na memória, tá bom? Então fica muito difícil. Talvez a descoberta mais importante da neurociência diz respeito à necessidade da gente qualificar as experiências emocionais que as nossas crianças com deficiência estão passando. Porque se ela não tem uma experiência positiva, emocional positiva, ela vai ser impedida cognitivamente de aprender. Não tem essa oportunidade. O cérebro dessa criança fica comprometido. Porque ela está diante de uma exposição num ambiente que é carente emocionalmente. Principalmente no período da infância e da adolescência. Agora vamos pegar os nossos alunos. Eu quero falar dos nossos alunos até o 5º ano. Certo? Que tem deficiência intelectual. Como é que eles estão emocionalmente na escola? Então veja bem, uma roda viva. A emoção tá ruim, tá ali, mergulhada numa experiência negativa de derrota, de fracasso, de ansiedade. Os neurotransmissores bloqueiam qualquer entrada de estímulo e a criança não aprende. Isso não sou eu que estou dizendo, é a neurociência que está mostrando para a gente. Por isso que as minhas mediadoras de excelência, a primeira coisa que é ensinado a elas é
o sentimento de competência. Mas veja bem, se a criança está emocionalmente carente, o cérebro impede a entrada ou a decodificação de qualquer estímulo, seja voltado para aprender qualquer coisa, seja voltado para a alfabetização. Por isso que você tem que trabalhar o sentimento de competência, que é a primeira coisa que as minhas mediadoras aprendem. Elas aprendem como o cérebro funciona. Entendeu? Como o cérebro funciona. O cérebro funciona desse jeito. Se ele está motivado, tem uma liberação de neurotransmissores, e é sinapses que fazem isso. Elas jorram neurotransmissores para que aquele estímulo seja decodificado em várias áreas cognitivas. E o contrário também. O contrário também. Olha, isso é muito ruim, né? Agora, quando você aprende a trabalhar o sentimento de competência, ele é a engrenagem para tirar essa negatividade que já foi instalada dentro do cérebro da criança e ela construir uma outra imagem de si. Ela começa a ver que ela aprende sim, que ela consegue superar cada desafio quando ela tem a sua ajuda. Então, o que as nossas crianças estão precisando é que você tenha um olhar luxuoso sobre elas, certo? Quando você aprende o que é necessário levar em conta, você muda a sua prática pedagógica. Você muda. Então, com o critério de mediação do sentimento de competência, a criança constrói uma imagem positiva de si, uma imagem positiva sobre as outras pessoas, que as outras pessoas dão atenção para mim, as outras pessoas me olham, vêm me ajudar, compartilham comigo as suas ideias. E aí nós temos a autoestima, né? Nossa ação, ela fica mais intencional. E ó, só para você saber, quando uma criança se sente ameaçada, uma parte primitiva do cérebro, tá? Que é as amígdalas, né? Que tem ali toda a parte emocional, ela envia um sinal para o corpo, um sinal, um alarme para o corpo, tá? E aí, o que acontece com essa criança? Ou ela quer fugir da sala, ou ela quer entrar em briga com alguém, ou ela quer fazer, ou ela fica congelada. Então, é isso que acontece. A sua criança é o tempo todo ameaçada, rejeitada, aí a amígdala manda esse sinal para o corpo, que o corpo está sendo ameaçado. Então, ou a criança foge da sala, ou ela bate em alguém, ou ela fica paralisada sem iniciativa nenhuma. Aí você já está compreendendo o quanto é importante a gente trabalhar o critério de mediação de sentimento de competência. Agora eu vou dar uma dica para você trabalhar o sentimento de competência, tá bom? Assim, ó, primeira coisa, bem simples, gente. Você pode responder positivamente aos trabalhos que a criança fizer, certo? Mesmo que o resultado não foi satisfatório, tá bom? Use imagens de sentimento, sabe? Aquelas boquinhas, porque passa na carteira dela e deixa aquela boquinha sorridente, deixa aquele coraçãozinho, deixa aquela mensagenzinha que você está sorrindo. Ensine para a criança como fazer e o que fazer. Encoraje a criança para pedir a sua ajuda. Crie oportunidade para ela se sentir bem-sucedida. Por isso a necessidade da adaptação curricular. Porque você não queira trabalhar com um aluno do 5º ano que não sabe ler um texto desse tamanho. Esse texto tem que ser adaptado. E não é infantilizado, é adaptado. Tem muita diferença. Trabalhe com poucas escolhas, né? E sempre o mantra: sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível. Olha, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Tchau, gente!